Boa noite, amigos do Centro Espírita Consciência e Vida. Gostaríamos de manifestar nesse instante a nossa alegria em estarmos juntos nesta noite, aproveitando essa ocasião para agradecer o convite dessa Casa Irmã, que trabalha evangelizando, iluminando consciências, tendo como pedra angular a caridade. Rogamos que nesse instante o Mestre Jesus possa se fazer entre nós, como nos prometeu, e dentro dessas expectativas da presença divina, vamos fechar os nossos olhos e orar. Que possamos nesse instante permitir que a canção em tom de prece nos envolva, iniciando essa nossa conversa de hoje à noite e mandando para todos nós vibrações de amor e paz. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido, porque eu tenho chorado, porque eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi o meu coração, a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra nós: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas, levante esse olhar, não chores, não temas, não percas a fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou e é feliz enfim. Perdoai meus pecados, me aceita ao teu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Sou eu para que entreis em minha morada, mais um fio de tua luz numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador.
já que estamos retornando desse momento de prece, já com os corações acalentados pela mensagem da canção, vamos iniciar a nossa conversa lembrando desse Espírito maravilhoso que já era puro antes da formação do orbe terrestre. E essa condição de pureza nos traz as mensagens do Teu Evangelho com tamanha simplicidade, mas com uma complexidade ainda difícil de ser compreendida com exatidão. Então, no Evangelho do Cristo, nós encontramos a sabedoria, os gestos e toda a experiência de milênios desse Espírito puro que desceu para conviver conosco, para nos ensinar a amar. Porém, para nós compreendermos o Teu Evangelho, precisamos elevar a nossa condição espiritual para sentir o que o Espírito quer dizer. A doutrina espírita advém nos trazendo novas informações, nos fazendo ter nova leitura mediante a nossa condição atual de entendimento, de conhecimento intelectual, e disso nós teremos a oportunidade e a capacidade de tentar perceber o que essa mensagem da noite de hoje nos traz, que é o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. Então precisamos entender no início qual é, na verdade, a intenção da lição, o que nós precisamos compreender. Então, assim, qual era a discussão dos discípulos nesta passagem? O que é realmente ser grande? O que é grandeza? O ato de se abaixar, de se apagar, nos diz alguma coisa? Então vamos lembrar o contexto. Quando aconteceu esse fato? O que acontecia antes, né? Em que momento Jesus e os discípulos passariam quando ele optou por ter essa atitude? E daí nós vamos entender o porquê dessa passagem. Vamos entender a condição espiritual dos discípulos daquela época e o que Jesus pretendia com essa atitude de humildade. Então vamos lá. Isso aconteceu quando, na última viagem a Jerusalém, após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, onde Jesus estaria prestes a passar pelo momento culminante da sua missão, da sua tarefa, que foi a crucificação, o momento mais doloroso que o Cristo passou no cumprimento da sua missão aqui na Terra. E isso se passou no momento conhecido por todos nós, chamado de a Última Ceia, quando Jesus vivia com os discípulos um momento de mais intimidade, preparando-os para o que estava por vir. Naquele momento, apesar de todos os exemplos que Jesus teria deixado, baseados no amor e na caridade, ele representava para muitos a libertação da opressão. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem
pudesse amar do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo vai escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram os seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados que mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor.
entanto, gente, essas expectativas não correspondiam à proposta do Cristo. Essa observação nos fala muito alto, porque ainda hoje muitos de nós não compreendem a proposta de Jesus. E isso é extremamente compreensível, pois que qual é o tipo de libertação que nós conhecemos? E qual era o tipo de libertação que o povo daquela época conhecia? Não é? Será que realmente nós somos livres? Então, tanto na época da passagem do Cristo entre nós, como nos dias de hoje, é notório que não temos ciência da verdadeira liberdade, pois que ainda não conhecemos a verdade. E disse Jesus: eu sou a verdade. Sendo assim, quando conhecemos a verdade, conhecer aí no sentido de compreender, experienciar, a nossa percepção e busca do que seja liberdade terá um outro valor, um outro sentido. Em virtude de há muito vivermos em um mundo de tirania, de guerra, de exploração, de escravização, o que realmente muda nos dias de hoje simplesmente é a intensidade das ocorrências. E daí nós podemos compreender a projeção daquele povo, né? E ainda hoje, que nós fazemos em relação a Jesus. E daí vamos ter condições de compreender, por exemplo, a condição de Judas. E porque também o povo ansiava por rebelião contra Roma, a Pax Romana, né? Então, assim, porque realmente o que tocava a eles era justamente esse modelo de reinado. Mas Jesus veio deixar muito claro que o reino dele era diferente. E a sua mensagem está marcada em várias passagens, como, por exemplo, o meu reino não é deste mundo. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E no momento culminante da sua missão, quando ele dialoga com Pilatos, ele afirma que o reino dele não era daqui, porque se fosse, os seus súditos não o deixariam a serem entregue aos judeus, né? Então, o modelo de outrora é muito parecido com o de hoje, e isso não é mera coincidência. Na verdade, isso é uma construção, né? Pois que as atitudes iguais geram resultados iguais. Então, vejam qual é o nosso desafio hoje: nos transformar para sermos reflexo do Evangelho de Jesus, para que possamos implantar no coração do homem o reino de Deus, usando o próprio homem como esse Evangelho ambulante, né? Dando exemplo através das suas atitudes. E Jesus, com a sua lição, percebia que sem a experiência não encontrava solo fértil para frutificar. Ou seja, é necessário a prática, é necessário experienciar, ter a dor como bênção no processo de autotransformação para fazer a semente brotar no solo dos nossos corações pedregosos. Ou seja, vencer as resistências ao real entendimento de um reino que é constituído com sacrifício pessoal e não com facilidades e violências, haja vista a mensagem cifrada: porfiai por entrar pela porta estreita. O exemplo de Jesus é ímpar em aceitar o martírio da cruz para construir o seu reinado. A passagem do lava-pés está relacionada com a resposta de Jesus aos seus discípulos que se encontravam na contramão e precisavam conhecer a verdade. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, eles eram bajulados, estavam se sentindo os auxiliares do rei. Então, quando a vaidade se sobrepõe num momento tão grave, aqueles homens simples que agora eram bajulados pelo povo que antes tinham eles como réis mortais, e esse fato mexeu com os discípulos.
dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei o seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz.
por falta de maturidade, esses homens se deixaram iludir pela vaidade do mundo material. E nesse devaneio, os bajuladores perguntavam para os discípulos quando o mestre daria as instruções para a rebelião, para iniciar o processo de libertação. E os discípulos responderam que naquela noite o mestre teria marcado uma reunião e eles acreditavam que após esse encontro o Messias passaria as instruções. Porém, essa reunião a que se referiam os discípulos era a última ceia, que Jesus de fato teria marcado, mas não para dar as linhas de ação de uma rebelião, mas sim para dar uma resposta, uma orientação para o que realmente iria acontecer e o trabalho que deveria ser realizado. A atitude de Jesus em relação aos discípulos se deu porque eles estavam discutindo em um momento de extrema gravidade. Quem dentre eles seria o maior? Estavam disputando quem seria o mais importante, o maior, o mais fiel, o braço direito do Mestre. Então vejam, até os próprios discípulos não entendiam o que se passava naquele momento. Nenhum deles tinha consciência da dimensão da proposta. E é nesse contexto que Jesus se ergue da mesa, toma a condição de um escravo, cinge-se como um servo e passou a lavar os pés dos seus senhores. A mensagem precisava ficar gravada na mente e nos corações daqueles que seriam os primeiros responsáveis pela divulgação do Evangelho de Jesus. A imagem é de uma lição incomparável de humildade. Ali estava o governador do orbe, com um gesto muito mais nobre do que qualquer pregação, qualquer outra palavra que possamos imaginar, mostrando que a maior grandeza é se colocar na condição mais baixa, mesmo sendo o maior. Aliás, é por isso que ele, Jesus, é o maior. Esse ato de Jesus denota que a grandeza perante o Criador é bem diferente em relação ao mundo. A grandeza efetiva, a grandeza real, é a grandeza de quem serve, é a grandeza de quem se faz pequeno, sem deixar de ser grande para ajudar aqueles que se debatem nas sombras das suas fragilidades e limitações. Esse é o Mestre. Mas o que fazemos dessas lições? O que fomos buscar? E por que não dizer o que estamos ainda buscando? Essa mensagem é de suma importância para nós espíritas, porque além das mensagens escritas que conhecemos, temos as vozes dos espíritos direto do mundo maior a nos chamar a atenção para a reforma íntima. Mas o que estamos fazendo desta oportunidade bendita? Então, meus amigos, naquele momento, Jesus trazia o antídoto para aquela ilusão que se encontrava nos corações ainda equivocados dos discípulos, pois eles não compreendiam a lógica do cristianismo, que não é a de crescer aos olhos do mundo, mas, pelo contrário, é o de ser tomado aos olhos do mundo como um fanático, um louco, um ser desprezível. Enfim, é ser visto pelo mundo como um ninguém. Mas aos olhos do Criador, ser um canal fecundo por onde ele possa veicular as bênçãos do serviço. Precisamos renovar esses conceitos, pois muitos, por não ter esse real entendimento consolidado em si próprio, preparam os seus filhos para a conquista desse mundo ilusório, quando, na verdade, deveríamos prepará-los para glorificar o nosso Pai através das bênçãos de Deus em nosso serviço no bem. Onde quer que estejamos desenvolvendo a função, o cargo, o importante é que a nossa atitude tenha sempre como causa a resposta cristã da fraternidade e da solidariedade. Esse movimento nos aproxima da natureza divina à medida que nos dispomos a servir cada vez mais, pois quem é o maior servidor do universo?
muitas vezes sem nada receber em troca, sobretudo de nós que nos encontramos no início da nossa jornada. Dessa passagem tiramos a seguinte lição: que o servir é a atitude que nos levará a ter o coração puro e ver a Deus, a ter intimidade com o Pai e chamá-lo de Paizinho, assim como chamava Jesus. Aceite a própria vida, sem dela reclamar. Aceite os tropeços que venha encontrar. Se alguém o menospreza, permaneça com Jesus, evitando todo mal e vivendo em plena luz, pois a obscuridade sempre nos faz sofrer. Não encontramos o caminho que devemos percorrer. Veja o campo como é belo e o regato a correr. Veja a beleza de uma flor em um lindo amanhecer. Ame e sirva que um dia Deus o libertará dos grilhões que lhe oprimem. Então você não sofrerá. Deus o abençoará, se assim souber viver. E no seu coração o amor e a paz vão renascer. Veja o céu e o mar ao redor de você. Sinta a força de Deus procurando proteger. Mesmo assim se vive triste, buscando não sabe o que. Saia da concha obscura, procure encontrar você. Ame e sirva que um dia Deus o libertará dos grilhões que lhe oprimem. Então você não sofrerá. Deus o abençoará, se assim souber viver. E no seu coração o amor e a paz vão renascer. Ame e sirva. Ame e sirva. Com o desenvolvimento da percepção, o sentimento de gratidão brotará cada vez mais em relação ao Criador, e esse sentimento vai nos fortalecer no sentido de servir, construindo uma engrenagem que retroalimenta aquele que serve, ou seja, quanto mais eu sirvo, mais eu me aproximo de Deus e percebo quanto o Pai vela por mim e sinto o desejo de retribuir todo o amor recebido. Porque a lógica da criação divina é que aquele que mais serviu, aquele que subiu, deve àquele que ficou para trás. E nesse sentido devemos lembrar o médico dos pobres, Dr. Bezerra, que foi convidado pela Mãe Santíssima, através de sua representante, nossa irmã Celina, a subir aos esplendores celestes. Entretanto, ele pediu permissão para continuar conosco até o momento que a última ovelha fosse amparada. Esse é o sentimento daquele que pauta suas atitudes nos ensinos de Jesus. Essa é a cadeia de solidariedade que liga o mais ínfimo ser até o Criador
passando por vários estágios. O apóstolo Paulo nos fala sobre esse conceito quando nos diz: eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. E Emmanuel comenta essa passagem, esse versículo, e pergunta: que tipo de dívida é essa que Paulo sentia para com todos esses indivíduos? É justamente sobre esse dever daquele que sobe para com aqueles que ficaram. É a dívida daqueles que aprenderam a amar e se sentem devedor daqueles que ainda não aprenderam a amar. É a dívida de quem sabe, de quem sobe e se sente devedor do ignorante, porque reconhece tudo o que recebeu de Deus. E aqui vale lembrar do valor dos nossos professores, que infelizmente a sociedade moderna não valoriza tal sacerdócio. Quando essa ideia se tornar realidade, toda a humanidade estará sob este consolo de que aqueles que estão acima de nós são nossos devedores, como ministros da caridade. Imaginemos Francisco de Assis, Dr. Bezerra, Emmanuel, Dona Joana de Ângeles, todos os espíritos benfeitores, nossos mentores espirituais, todos nos devem. Nós todos somos credores das suas bênçãos. Jesus desceu à terra e é preciso entender esse compromisso que o amor cria. Ele desceu porque nos deve o seu amor. E daí nasce a nossa responsabilidade com as leis divinas e com aqueles que ainda necessitam de nós. Desta forma, o nosso olhar modifica em relação aos perseguidores, aos traidores e todos que praticam o mal, pois que estes são os necessitados da luz daqueles que já a possuem. Eu nada seria. E é só o amor, e é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja, sim vai dar sim. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói, não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Sem amor, eu nada seria.
que é só o amor, que é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada serei. Bem, gente, é importante ressaltar que a real compreensão deste ensinamento de Jesus deverá um dia repercutir em todas as camadas da sociedade. Imaginemos o efeito deste conceito de servir na política, na casa espírita, mas principalmente em nós mesmos. Esse compromisso amoroso do servir. Mas a história mais importante está por vir. É quando Jesus traz mais uma lição linda dentro desse tema, que ele queria mostrar a legitimidade da autoridade pelo amor, diferente da autoridade conquistada pela violência. Quando Pedro fala para ele: Senhor, tu me lavas os pés? O Senhor aí estaria traduzindo uma expressão onde Jesus não merecesse passar pelaquela situação, pela sua grandeza. Mas Jesus queria diferenciar a autoridade pela violência, que gera ódio, raiva, agressividade, rancor, da autoridade pelo amor, que fariam os mártires dar a própria vida por aquele homem. Porque ninguém dá a vida para o seu mestre, pelo seu Senhor, se não for por uma autoridade baseada no amor. E aí está a lição para Pedro, que representava e representa toda a humanidade. Quando Jesus responde para ele: sim, Pedro, Senhor. Senhor, nesse sentido de autoridade maior pelo amor, que conquista que agora traz todos aqueles corações espontaneamente àquela obra, àquelas tarefas e a todas as lutas inerentes à proposta do Cristo. Mas Pedro resiste e Jesus utiliza da sua autoridade moral e diz para ele que se ele não deixasse lavar os pés, Pedro não teria parte com ele. E o mestre, quando dizia isso, que ele não teria parte, é porque aquele processo era fundamental para que Pedro se conectasse com a proposta do Evangelho, a proposta da humildade. Daí Simão se rende e, já que se tratava deste processo fundamental para a conexão, ele então fala para o Cristo: então lava a minha cabeça, todo o meu corpo. Mas Jesus aproveita mais uma vez para dar outro ensinamento e responde: basta apenas lavar os pés, porque quando se lava os pés, todo o restante estará lavado. Mas o que é que Jesus queria dizer com isso? O que é que essa frase significa? Na verdade, os pés são a base. E qual é a nossa base? A nossa base são os sentimentos. Lembremos da frase do Cristo: a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, se lavarmos, purificarmos os nossos sentimentos, os nossos corações, as nossas atitudes no pensar, no falar e no agir serão puras, que por sua vez vão refletir nos nossos destinos, gerando a consequente libertação dos grilhões que nos oprimem.
Então, meus irmãos, finalizando esse momento de paz com vocês, a mensagem do Cristo, ao lavar os pés dos discípulos, nada mais era do que tirar o pó das ilusões, exemplificando para os discípulos que só através do amor e do serviço é possível matar a chaga do egoísmo ainda existente em nós. Mais uma vez, gostaria de agradecer a casa, gostaria de dizer que esse pensamento, essas palavras que nós trouxemos na noite de hoje, são baseadas numa palestra de Arthur Valladares, a qual eu fiquei muito sensibilizado, me tocou profundamente, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que eu entendi. Então, deixo a vocês o meu abraço, agradecido e na esperança de que estaremos juntos em breve, no modelo novo normal, juntos e com Jesus sempre entre nós. Muita paz. Sabe, você é minha paz, o meu sossego, a minha fortaleza, meu companheiro, fonte de me elevar. Você é minha sorte, meu destino, a minha sintonia no caminho, força de continuar, sabe? Você é o farol, a linha reta, a conciliação, a medida certa, o alimento e a razão, transcende a tudo que há no mundo, reformador de almas, a absolvição. Despertar da vida, outra dimensão, hálito de Deus, imperador dos mansos, guia, modelo da perfeição, rio de água que não termina, marco do bem, a redenção, álibi do tempo que se renova, traço de luz que não vai findar, âmago da fé, plena consciência, o alento, a cura, o amor. O amor é a cura, o amor é a cura.